Hello, how are you today? Como estão todos hoje? Here is Teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges. Vamos conferir o nosso conteúdo de hoje. Hoje é a aula 9, iniciaremos com revisão e em seguida avaliação. Então fiquem bastante atentos e vamos iniciar a nossa revisão. Vamos iniciar agora com um assunto chamado Simple Past. Acompanhe. O que é Simple Past? Simple Past significa passado simples, certo? E sobre o passado simples, nós vamos relembrar os irregular verbs, os verbos irregulares. Nós temos aí alguns exemplos desses verbos, lembrando que tem vários outros. Nessa lista, a gente priorizou aqueles que vocês veem com mais frequência, ok? Então, como por exemplo, o verbo to be, que significa ser e estar. Ali em azul, ao lado do to be, na mesma linha, você tem a palavra was. O que é was? Significa era ou estava, ok? Was. Novamente o verbo to be aqui, certo? Só que na forma do plural, ó, fica were. O que significa were? Eram ou estavam. O outro verbo muito usado também é o to come, que é o verbo vir. Como é esse verbo na forma do passado? Tá aqui, ó. Came up. Came up. Came up. Mais um outro verbo, que a gente costuma verificar também bastante, é o verbo to mean, que significa significar. A forma dele no passado é essa aqui, ó. Meant. Meant, significou, significava. E por último, aqui nesta nossa primeira lista, nós temos o verbo to become, que significa tornar-se. A forma do passado deste verbo, né, que também é irregular, significa became. Became, became, tornou, tornaram-se, tornei-me. Então, essa é uma primeira lista de verbos irregulares. Tá tudo bem, tudo bonito, né? Mas vamos relembrar o que são os irregular verbs? Acompanhe comigo. Então, o que são irregular verbs? Então, são verbos em inglês que, ao serem colocados na forma do passado, né, ao serem transformados para o passado, eles não recebem o D ou o ED, como acontece com os verbos regulares, né? Os regulares, eles têm regras, certo? Então, as regras deles são colocar D ou ED lá no verbo no final. O que acontece com os verbos irregulares? Olha só, esses verbos mudam completamente a sua forma ou se mantêm inalterados quando eles mudam para a forma do passado. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, basicamente, os verbos irregulares não têm regra. Então, você tem que estudar, tem que decorar mesmo, né? Tem que fazer uma listinha no seu caderno, anotar esses verbos, como, por exemplo, essa lista que a gente acabou de passar. Então, já pode anotar aí no seu caderno, tudo bem? Então, decorar mesmo, certo? Vamos ver mais um pouquinho sobre eles. Vamos ver outros exemplos de irregular verbs. Aqui ao lado nós temos o verbo buy, que é o verbo comprar. Na forma do passado fica como? Bought, bought, bought. Um outro verbo também que nós vimos, né, foi o verbo to do, que é o verbo fazer. Na forma do passado, olha só, ele fica did, did, did. Um outro verbo que nós vimos também foi o verbo drink, drink. Drink, que é o verbo beber ou tomar, como a gente vai acompanhar aqui na imagem, não é? Então, drink, verbo beber ou tomar. Qual é a forma dele do passado? Olha só, fica drank, né? Muda a letra I para a letra A. Drank, drank. E finalizando aqui, esse nosso quadro, nós temos o verbo to eat, que é o verbo comer. A forma do verbo comer no passado é aqui embaixo, ó. Ate. ATE, 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 ate. Tudo bem? Então,
Todos esses são exemplos de verbos irregulares que não tem regra para formar eles no passado, ok? E só para a gente relembrar, acompanha aqui comigo. Os verbos regulares, regular verbs, lá no comecinho, ó, terminam em D, ED ou IED. Essa é a regra deles. Mas os irregular verbs não possuem regra, não tem, ok? Continuando um pouquinho mais sobre regular verbs, acompanhe. Olha só, nós temos aí nossos personagens, né? Comentando sobre uma party, uma festa que eles foram. Vamos acompanhar aqui este comentário dos nossos personagens. Então, aqui ao fundo na imagem você tem a festa, né? Que eles estavam relembrando, certo? E quem foi para essa festa? Foi a Victoria e o Sammy. Eles falaram o seguinte sobre a festa, ó. Yesterday, ontem, we went, né? Olha aqui o verbo went. Tá aqui, ó. Que verbo é esse? É o verbo ir para, certo? Só que a forma dele no passado. Então, nós fomos para onde? To a nice party, uma festa muito legal. And we had, tá aqui, ó, had, ó. Que verbo é esse? É o verbo ter ou possuir na forma do passado. Nós tivemos, né, a wonderful time. Nós passamos um tempo maravilhoso, né? Nós curtimos bastante, ok? É uma expressão isso daí, certo? Nós curtimos bastante, nós nos divertimos. We had a wonderful time. Então, o verbo go to, né, ele é um verbo irregular. Então, a forma do ele do passado é essa, ó. Went, went, went. E o verbo have também é um verbo irregular, que é o verbo ter. A forma dele no passado fica had, had. Vamos ver mais verbos. Próximo verbo que a gente vai acompanhar aqui é sobre esse comentário da nossa personagem Potira. E aí, lembram-se dos emojis? Olha aqui um livro, né, sobre eles, e a Potira diz o seguinte: Last semester, semestre passado, I read. Então, que verbo é esse? Read. Tá aqui, ó. Read vem do verbo read, que é o verbo ler. Então, eu li o quê? Sobre emojis, about emojis, and knew. Que verbo é esse, knew? Aqui está, ó. É o verbo saber ou conhecer, certo? A forma dele no passado é knew. Então, eu conheci, eu soube many interesting information about their history. Então, eu conheci, né, um pouco sobre a história de quem? Dos emojis. Então, aqui nós temos o verbo knew, né, na forma do passado. O presente dele é know, saber ou conhecer. E aqui, read, que é o verbo no passado, certo? E aqui, o presente dele é o read. Então, a diferença entre eles, gente, é só a pronúncia, tá? Esse verbo aqui, você vai falar a pronúncia dele como se você estivesse falando a palavra vermelho em inglês, tá bom? Então, esse daqui a gente fala read, e essa pronúncia desse verbo no passado fica read. Read, read. Tudo bem? Então, vamos ver mais um pouquinho de outros verbos comigo. O verbo run, que nós temos aí na lista, é o verbo correr. O passado dele fica ran, ran. Já mudou o U para A, não é? Ran. O próximo verbo é o verbo dizer, que é say, say. Então, a linha azul é a forma do passado, fica said, said, said. Em seguida, nós temos o verbo ver, que é a palavra see, e em azul a forma do passado, só, só, só é a pronúncia dele. E finalizando aí, nós temos o verbo cantar, que é sing. A forma do passado, ali em azul, é sang, sang, sang. Tudo bem? Então, ran, said, saw e sang. E só para a gente não esquecer, diferença entre regular verbs e irregular. Regular terminam em D, ED ou IED. Essas são as regras dele. Irregular verbs não possuem regra, ok? Vamos agora acompanhar junto comigo um pequeno trecho de vídeo aqui comigo. Let's go! I slept very early at night.
In the morning, I woke up at 6 a.m. After my breakfast, I wrote some emails. Então, vocês acabaram de acompanhar mais 3 exemplos de regular verbs. Vocês viram no começo ali, que é o verbo sleep, na forma do passado é slept. O verbo acordar, não é? Wake up fica woke up. E aí, o último verbo que vocês estão acompanhando aí na imagem é o verbo write, que na forma do passado é wrote, que é o verbo escrever. Então, write, escrever, passado, wrote. Então, com essas imagens aí, nós finalizamos os irregular verbs. E vamos continuando. Vamos manter ainda o nosso foco no simple past, mas agora a gente vai relembrar a forma negativa, que é super easy, bem fácil, tá? Então, no stress aí com a forma negativa. Aqui nós temos um exemplo de uma frase que já está na forma negativa. Observe, ó, tá escrito assim: They did not eat. Eles não comeram. Olha aqui o verbo comer, certo? They did not eat. Aqui também tem mais um exemplo de frase na negativa. He did not watch the movie. He did not watch, que é o verbo assistir, the movie. Ele não o quê? Assistiu o filme. Então, vocês já perceberam que tem, né, a importância ali é nesse did not que está em destaque, não é verdade? Então, acompanhe comigo como é que a gente faz esse passo a passo aí para formar uma frase. Então, simple past na negative form, passado simples na forma negativa. O verbo auxiliar did, esse é o verbo que você vai usar sempre na forma negativa, acompanhado do not, posiciona-se sempre onde? Entre o sujeito e o verbo principal, ok? Então, sujeito, did not, verbo no infinitivo sem o to, certo? Então, acompanhe nosso passo a passo aqui novamente. Então, você tem o sujeito, depois quem vem? O did not, né? Todos eles juntinhos. E lá no final, o verbo no infinitivo sem o to. Esse verbo, people, ele é aquele da forma original do verbo, certo? Escrever, falar, ler. Só que sem a palavra to aqui, tá? Não tem a palavra to, não é necessário, certo? Então, vocês não precisam colocar o to na frente, ok? E também não é necessário você fazer aquela transformação de colocar de, ed ou ied, ou verificar qual é a forma dele na forma do passado, se for irregular. Não é necessário. O que você tem que lembrar é que você tem que colocar o did not. Tudo bem? E vamos fazer juntos aqui uma frase, transformá-la junto comigo? Vamos dar uma olhada. Antes de fazer a frase, vamos ver essa daqui também para a gente treinar um pouquinho mais, tá? Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Então, a ordem é sujeito, did not, e o verbo no infinitivo sem o to. O nosso personagem vai fazer uma frase na forma afirmativa. Observe. I visited the fair. Ele disse que ele visitou a feira. Observe, olha o ed lá no fim do visit, que é o verbo visitar. Eu visitei a feira. Então, precisou colocar o ed, né? Está na forma afirmativa. Agora, a nossa personagem vai fazer essa mesma frase na forma negativa. I did not visit the fair. Observaram? Então, o did está lá, logo depois do sujeito, acompanhado do not, mas o verbo, olha, está na forma original dele, que é visit, visitar. Não tem de, não tem ed, não tem transformação nenhuma, ok? E aí continua a frase, né? Visit the fair. Eu não visitei a feira. E só para a gente lembrar uma dica importante sobre, né, essa forma da negativa, observe. Em inglês, o did not é usado para todas as pessoas gramaticais na formação do passado. I, he, she, it, we, you, they, acompanha o did, depois o not, o verbo, né, na forma do infinitivo sem o to.
tá? Então não tem problema nenhum, você pode usar o did not com todas as pessoas gramaticais, sendo nomes ou não, né? The dog, the cat, the building, Maria, João, Pedro, Pedro e João, não interessa, pode usar com todas as pessoas, tudo bem? E agora sim, nós vamos praticar uma frase aqui, transformá-la para a forma negativa, acompanhem. A forma afirmativa é essa que vocês estão acompanhando aí, ó. I studied. Eu estudei very hard, muito, bastante. Quando? Last week, na semana passada. Então, o que eu preciso lembrar? O meu verbo ele tem que estar na forma original dele. No caso aqui, como é study, né? Tem que ficar dessa forma, verbo estudar. Então, vou transformar aqui, certo? O did acompanhado do not, depois o verbo principal sem alteração nenhuma na forma original dele. I did not study very hard last week, ok? Super fácil, né? Mas, teacher, eu lembro da forma contraída. Pode usar? Sim, people. Você pode colocar aqui no lugar do did not, pode colocar o didn't, sem problema nenhum, tá? Didn't. I didn't study. No stress, ok? Pode utilizar sim. Próximo aqui, ó. Eu deixei em destaque o verbo principal. Aqui é went to. Que verbo é esse? A forma original desse verbo é o verbo go to, que é o verbo ir para. Então, agora que a gente lembra da forma original, vamos refazer essa frase, né? Então, my parents, que é o sujeito, meus pais. Depois vem o did, acompanhado do not. Em seguida, o quê? Go to the supermarket. Só abreviar aqui, tá? Supermarket. Posso utilizar a contraída? Posso. No lugar do did not, eu coloco didn't. E aí fica, né? My parents didn't go to the supermarket. Tudo bem? Então, lembrem, primeiro vem o sujeito, em seguida, depois, vem o did acompanhado do not, certo? E depois, em terceiro lugar aqui, o verbo principal na forma original dele, mas sem o to, certo? Essa é a forma negativa do passado simples. Bom, agora vocês já acompanharam o passado simples, vamos para um outro tópico, né, que nós vimos também durante as nossas aulas, que foi a estratégia de leitura skimming. Vamos relembrar? Então, o que é aqui? Vamos ver. Então, a palavra skimming vem da palavra skim, que significa algo que fica na superfície ou nata. Então, por isso que a gente colocou aquele exemplo ali do óleo que se separa da água e ele fica na parte de cima, não é isso? Então, quando você está fazendo uma leitura de um texto e você está utilizando o skimming, você está fazendo só uma leitura por cima, superficial. Vamos ver aqui junto comigo para que a gente usa o skimming. Acompanhe. Então, o que é o skimming? É uma estratégia de leitura. Usada para quê? Para examinar a superfície do texto e fazer o quê? Identificar as informações que mais se destacam. E para que eu uso? Acompanhe aqui comigo. Então, é usada para saber qual é a ideia central de um texto. Ideia central, está falando sobre internet, está falando sobre relacionamento, está falando sobre esporte, né? Então, essa é a ideia central, ok? Então, por isso que você dá uma olhada só por cima dele para saber sobre o que está falando o texto, ok? Vamos ver agora como é que a gente vai utilizar essa estratégia? Olha só. Como você vai utilizar? Então, você tem que observar alguns detalhes no texto para você pegar aquela informação que a gente falou, para saber a ideia central dele, não é? Então, você vai observar o que no texto? Acompanhe. Primeiro, o layout. O que é o layout? Como é que o texto é formatado, certo? Ele tem o formato de um texto que tem vários parágrafos, ele tem o formato de uma receita, ou ele tem o formato de um poema. Então, todos esses três, o layout do texto é diferente, não é verdade? Então, isso que é o layout, tudo bem?
O que mais que você vai observar? Você vai observar o título do texto. Então, quando você tem um título lá, você fica de olho nele, certo? Para que você encontre alguma palavra que você já conheça, talvez, certo? Então, fique de olho no título. Ainda, né, acompanhando o título, nós temos o subtítulo. No subtítulo, nós temos mais algumas informaçõezinhas, né? Informações a mais sobre o texto, certo? Então, ele expande um pouquinho mais, explica um pouquinho mais o título do texto. Então, é interessante também você ficar de olho neste subtítulo. Próximo tópico é importante e nos ajuda bastante. Qual é? Vamos ver. Palavras cognatas. Que são? São semelhantes em português. Então, são palavras que elas são escritas de forma semelhante no português e também têm o mesmo significado. Então, essas são palavras cognatas. Só que a gente tem que ter cuidado porque tem umas falsas cognatas também, tá? Então, a maioria das palavras, né, elas são cognatas. Algumas que são falsas, mas a gente lá na frente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando você identifica as palavras cognatas, fica mais fácil, porque elas são parecidas com o português, aí você vai começando a entender o que tem ali naquela frase, naquele parágrafo, naquele texto, que aí você vai compreendendo com mais facilidade, sem precisar ficar lendo palavras por palavras, né? Ou toda, né, detalhadazinha, não é necessário. Continuando, você vai ficar de olho nas primeiras e últimas linhas de cada parágrafo. Então, se você bater o olho no texto, você já tem uma suspeita sobre o assunto dele, você vai lá dar uma lida na primeira linha do parágrafo, do primeiro, e lá no final do parágrafo também, na primeira linha. Então, vê se você encontra, né, coisas iguais que você confirma a sua suspeita, né, do assunto do texto. E para finalizar, nós temos também informação não verbal. Isso aqui é muito legal também, tá? Essa é bem interessante você procurar. Informação não verbal são o quê? Figuras, gráficos, tabelas, números, certo? Então, todos esses detalhes são interessantes quando você está querendo saber, né, fazer aquela leitura superficial do texto para saber qual é o assunto dele. Tudo bem? Então, essas são as dicas de como você utilizar, né, a estratégia de leitura skimming. Então, finalizamos por aqui a nossa revisão.